O vídeo de hoje é para tratar de dois temas que, para quem não está em coma ou não está muito away do mundo, sabe o que está acontecendo e sabe falar desses dois temas também, entende mais ou menos o que está rolando, que são os protestos na China, que estão acontecendo no noroeste da China, na província de Xinjiang, e a Copa do Mundo. É o que está aí movimentando o Brasil e o mundo inteiro. É um evento global, é um evento esportivo de grande impacto, e eu quero falar dos dois, apesar de serem bastante distantes aí e com questões bastante peculiares. Acho que dá para a gente fazer uma boa análise do que está acontecendo no tempo presente e no mundo contemporâneo. Eu sou Bruno Hemming, eu sou economista, sou doutor em Relações Internacionais e esse canal é para fazer análise de economia internacional, de economia, de política internacional, de finanças. Então vem comigo aí, ativa o sininho, se inscreve no canal, que o conteúdo é sempre nessa pegada. E aqui é um vídeo mais conjuntural, né, como os últimos que eu tenho feito, sempre no esforço de, apesar de trazer conjuntura e de falar sobre questões que são bastante recorrentes nos jornais e na mídia em geral, eu trago teoria das relações internacionais, teoria de política internacional e teoria econômica, para deixar a coisa muito mais instrumental, deixar não só vocês ouvindo a minha informação, mas também se instrumentalizando para fazer as suas análises, fazer a sua apreciação da realidade. Bom, Copa do Mundo no Catar. Quem é brasileiro está esperando isso há muito tempo, porque 2018, aquela eliminação contra a Bélgica, foi bastante triste, apesar de que ali também havia um potencial para a gente chegar na final, talvez, mas a gente foi eliminado, foi um jogo de 2-1 ali que a gente perdeu, e agora nosso time está bem melhor, e parece que a gente tem mais um futuro nessa Copa aí, e espero que o Tite consiga arrumar o time bem aí para as eliminatórias, porque, pô, tô confiante e acho que o Brasil todo tá nessa, a gente se mobiliza de 4 em 4 anos, é um baita de um evento, para quem gosta de futebol mesmo, é sensacional, e eu gosto, né, eu torço pro Vasco ainda, sou sofredor, então essa é a minha chance de eu parar de sofrer um pouquinho e ter um pouco mais de paz na minha vida, quem sabe com o Hexa, né, começar aí, terminar 2022 com o Hexa e começar 2023 com o Hexa. Só que a Copa do Mundo é no Catar, e lá a situação é bastante delicada. Esses eventos esportivos, esses mega eventos, eles são bastante controversos. Aqui no Brasil também, quando aconteceu, ele provocou uma série de discussões, principalmente direcionada à forma como o Estado e como os gastos eram feitos para uma série de unidades esportivas, uma série de edificações, uma série de obras que visavam facilitar a promoção desses eventos e o acontecimento deles, assim como foi nas Olimpíadas também, em 2016. Mas, por outro lado, a gente está num país muito desigual e que o Estado não chega em diversos lugares, né? E esses mega eventos trazem uma série de questionamentos em relação a essa abundância, essa riqueza que a gente vê nessas obras faraônicas, enquanto a realidade ali é duríssima. No Catar, houve e há acusações seríssimas e relatos muito fidedignos de que há trabalho escravo acontecendo lá. Há o uso de mão de obra escrava para fazer uma série de obras, ou seja, explorando as pessoas, colocando elas numa situação horrível de vida e pagando, claro, salários ou nem pagando salários. Além do que, há problemas de direitos humanos no Catar muito sérios. Problema com comunidades LGBTQIA+, com mulheres, machismo muito forte. E claro, aqui eu já faço um disclaimer, porque eu não sou desses que faz o julgamento de uma cultura sem respeitá-la. Porque a gente, claro, como brasileiros, né, ocidentais, se a gente pode assim nos autodenominarmos, se a gente fala isso para um estadunidense que a gente é ocidental, eles vão rir da nossa cara. Mas, bom, estamos aqui com uma cultura judaico-cristã, com uma outra formação social, e a gente vê a felicidade de uma forma específica. E lá é de outra forma. Então a gente precisa respeitar as pessoas, respeitar as culturas e a forma como eles se enxergam, a forma como eles vivem a vida deles. E não é dessa forma que eu quero tratar esse vídeo. Mas a gente não pode negar que há sim problemas lá. Há um histórico de violência enorme naquele país e se expressa nas relações trabalhistas, que há essas acusações que eu comentei aqui agora, no trato com mulheres, com comunidades LGBTQIA+, enfim, há problemas seríssimos no Catar.
Geopoliticamente também a coisa não é nada fácil, porque o Catar ele já vem num processo ali de exclusão em relação aos países vizinhos, principalmente Emirados Árabes, Arábia Saudita, né, que faz fronteira também com o Catar, Dubai também. Bom, a gente tem questões ali muito... Dubai não, Bahrein, desculpa. Mas a gente tem questões ali muito sensíveis e que estão, obviamente, ligadas à questão da energia, da geopolítica, do petróleo, né, geopolítica do petróleo, e questões religiosas também. O Catar ele tem uma ligação, por exemplo, com o Irã, e se a gente lembrar que em outros vídeos eu falei sobre os acordos abraâmicos, que foi uma costura que o Trump fez com a Arábia Saudita, com o Omã, com o Egito, com alguns países ali do Oriente Médio, e conseguiu fazer uma conexão com Israel. Inimigos históricos, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, se aproximaram. Só que o Catar ele não foi nessa linha, ele se aproximou muito mais do Irã, e por essa aproximação e por alguns posicionamentos do Catar foram de encontro a esses países como Emirados Árabes, Bahrein, Arábia Saudita, que eu comentei, o Catar ele foi sendo gradativamente excluído, sofreu sanções econômicas desse país, sofreu bloqueios em relação à venda do seu petróleo, e isso também arranhou a imagem internacional do Catar. Então há uma contenda ali na região. Muito recentemente que ele foi voltar às mesas de negociações para conseguir ter um pouco mais de abertura com os países que fazem parte, né, do bloco ali Pérsico, que faz demandas junto ao OPEP, que faz pressão no mercado internacional de petróleo. Então é uma situação bastante complicada. O Catar tem problemas internos e externos, como ficar claro. E a Copa do Mundo se dá nesse país, né, que tem essas controvérsias todas, muito embalado pela FIFA, que tem essa ideia de promoção de Copa do Mundo em diversos lugares do mundo, com um discursinho que às vezes é muito difícil de engolir, que as comunidades do mundo inteiro, os povos diferentes precisam receber os esportes, que o esporte é promoção de diversidade. Só que ali é, na verdade, dinheiro, né? Dinheiro que manda, é o poder financeiro dos príncipes ali, dos sheiks do petróleo, e também dessa promoção, né, dessa promoção de políticas estatais do Catar, de promover o país, de tentar fazer com que a imagem do Catar frente à comunidade internacional fique despiorada. Comprou diversos clubes de futebol, tem investimentos no mundo inteiro, é um conglomerado financeiro, econômico, que se funde ali, de administra o país. Tem a companhia aérea também, a Qatar. Uma série de empreendimentos aqui, acho que nem vale a pena adentrar muito nisso, mas a ideia toda é que esses eventos e todas as iniciativas econômicas que o Qatar faz é para poder promover o país e tentar fazer com que a imagem dele fique menos manchada do que é. E a gente quer curtir a Copa, a gente quer fazer essa movimentação no Brasil e no mundo inteiro, né, de apreciar o futebol, apreciar o esporte, torcer pra caramba, mas a gente não pode esquecer de todo esse contexto que envolve a Copa e tudo que a FIFA representa, tudo que o esporte, quando usado para esses fins, de tentar mascarar os problemas dos países e tentar fazer com que a visão do mundo fique deturpada por causa de um evento, por causa da mobilização que o evento causa, a gente não pode esquecer disso na hora de tratar os problemas. Claro, as coisas são separadas aqui e a gente precisa lidar com tudo isso e saber separar, claro, mas também entender que há problemas ali sérios e que essa Copa do Mundo não vai passar incólume de críticas. Críticas duras que estão sendo feitas aí por vários lados, seja da direita mais liberal ou da esquerda, enfim. Isso aí a gente está vendo agora, ainda bem, eu acho que é muito salutar isso, desde que, claro, a gente respeite aquela premissa que eu coloquei aqui, que é de fazer e buscar entender os diferentes povos, as diferentes culturas, da sua complexidade, e não achar que o nosso jeito de viver a vida é o mais correto. Mas é isso, vamos continuar ligados na Copa e ficar mais atentos às questões problemáticas que envolvem esses grandes eventos esportivos. Isso vale também para Olimpíadas e qualquer outro evento que seja dessa mobilização global, tal qual é a Copa do Mundo. Bom, agora aqui para o tema que talvez seja o central, que são, né, os protestos
que estão ocorrendo ali no noroeste da China, na República de Xinjiang, que é uma província autônoma, no sentido que ela tem um pouco mais de autonomia em relação a Pequim do que outras províncias, mas é a China, tudo igual. E ela foi submetida a lockdowns bastante severos, assim como Xangai também foi, e isso está causando revoltas muito grandes na população. E aqui de pronto eu já falo, né? Quem não entende de China, quem não estuda e quem só conhece de orelhada e fica falando dos iugures que são perseguidos lá, e isso tudo aí a gente tem que parar de fazer esse tipo de conexão, porque não há nenhuma prova concreta e a Comissão de Direitos Humanos da ONU foi para lá e não soltou ainda o documento oficial. Isso ainda é uma questão muito sensível. E basicamente é porque não acharam nada, porque se tivessem achado iam soltar. E eu também queria ver para criticar a China, porque a China tem muitos problemas, ao contrário do que muita gente acha. Eu estudei China no doutorado, estudei o sistema financeiro chinês, estudei a moeda chinesa, mas eu não sou torcedor de China. Eu faço análise da realidade. Enquanto não houver provas, e claro, a gente tem que também entender a China na sua complexidade, mesma premissa que vale para o Irã, a gente tem que juntar as duas coisas, a realidade, tentar entender o que está acontecendo ali de fato. E coisas como, o Xi Jinping vai cair porque agora ele é o imperador. Isso aí é balela, tá? Isso é besteira. É coisa de quem olha só por um lado mecanicista cartesiano dos problemas, e não enxerga a política dos países que está fazendo análise na sua completude. Para começar, a China é diferente do Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem a União, a gente tem os estados e tem as municipalidades. E apenas a critério de divisão geopolítica, socioespacial, a gente faz divisões como bairros, distritos, subdistritos, setor censitário, todos esses tipos de subdivisões, e são apenas analíticas. Lá na China há uma outra divisão, já começa por aí. Lá você tem o ente, mais que seria como a União, que é a China, o governo federal. Daí você vai passar para as províncias, né, que são as grandes regiões. Depois você vai ter municipalidades, você vai ter como se fossem condados, vai ter os distritos menorzinhos, e isso tudo vai mostrar que há dinâmicas políticas ali bastante efervescentes. As províncias, né, que são o que dá grosseiramente para comparar aqui com estados, mas nem são estados, são maiores que estados, elas têm uma autonomia muito maior. E, por exemplo, lá cada província tem uma indicação e tem uma nomeação de um gestor dessa província. E ele tem que ser um gestor eficiente. E casos de Covid, por exemplo, são dados como uma ineficiência desse gestor na hora de lidar com os assuntos da sua província. E, inclusive, né, se alguém lembra aqui, tem vídeo meu falando sobre, por exemplo, o setor imobiliário da China. O problema lá também se dá a nível provincial, porque essas províncias têm formas de fomentar a construção civil e foram guiados por essa lógica de fazer negócios e gerar resultados positivos, porque tinha um interesse também do gestor político que estava ali à frente. A mesma coisa vale para a gente analisar o que está acontecendo agora nos protestos, que são em função do Covid-0, dos lockdowns muito intensos. Há muitos gestores de província que quer fazer um lockdown exemplar, fazer muito mais do que Pequim pede, por exemplo. Então não tem nada a ver com Xi Jinping, ou pelo menos tem um percentual muito menor do que se está colocando na mídia. O Xi Jinping não vai cair amanhã, ele não está sofrendo um golpe ou um contragolpe, não é esse o caso, pelo menos não é o que parece até agora. O que está acontecendo simplesmente é que se exagerou de fato na China em relação aos lockdowns. Naquela província ali, por exemplo, aconteceu uma atrocidade. Um prédio estava em chamas e, a princípio, não havia como as pessoas que estavam lá em lockdowns fechadas pelas autoridades estatais de saírem do prédio e salvarem-se. Então 10 pessoas morreram lá, foi uma tragédia. E muitos casos, né, não esse do incêndio, mas muitos casos de lockdowns muito severos geram revolta nas pessoas e foram relatados aí para muitos veículos de mídia. E, de fato, isso gerou problema. E as pessoas foram à rua, foram manifestar. E o que a gente precisa ter em conta aqui é que daí isso, quando há uma manifestação desse tamanho, isso vai para Pequim. No sentido que Pequim vai tomar as iniciativas para fazer uma
um atendimento a essa demanda popular. Porque não vamos pensar que qualquer governo que seja, por mais que se pense que ele seja ditatorial, que não é o caso da China, mas por mais que se pense, não há um governo que tenha como se sustentar sem um mínimo de legitimidade. Não dá para chegar lá e simplesmente matar todo mundo, fazer perseguição política atroz, porque as pessoas vão continuar se revoltando. É isso que acontece. Agora, a China é habilidosa em responder às demandas sociais. Quem conhece aqui as manifestações de Tiananmen Square, lá também teve problemas. Era um período, na década, final dos anos 80 na China, de grande inflexão econômica, muita crise, problemas de empregabilidade, de inflação, e isso fez com que estudantes fossem à Praça Celestial, da Paz Celestial, manifestar. E a China, o exército chinês e a polícia foi contra essas manifestações de maneira muito forte, e a partir dali, uma série de mudanças tomaram forma ali na China. Mudou o governo, mudou muitas administrações provinciais, muitos quadros do Partido Comunista Chinês também mudaram, que eles são importantes na gestão mais geral do país, mais a nível estatal mesmo. E claro, se esses protestos, por exemplo, tomarem muito mais proporção, isso vai acontecer na China também. Daí aquele meu prognóstico do Xi Jinping pode se alterar. Talvez não ele, mas as figuras que circundam ele. Mas a gente não chegou aí. É só para dar um exemplo mesmo. E o que eu quero dizer é que a China é prolífica. Ela é expert em responder com mudanças efetivas a insurgências populares. Sendo assim, a gente precisa entender o que está acontecendo lá. De fato, as manifestações elas são um resultado de excessos e exageros que ocorreram nas províncias. Elas são legítimas e elas não podem, claro, serem acalmadas, né? Ou serem vítimas. As pessoas não podem ser vítimas de perseguição policial. A China, o que ela tem que fazer, enquanto Estado, é dar uma resposta resolvendo o problema, mudando essa política de Covid-0, que não é só ruim para a China, é para o mundo inteiro, ao mesmo tempo que impede que o Covid se alastre. A gente está falando de um país, né, de 1,4 bilhão de pessoas. 1,4 bilhões de pessoas lá. E se a Covid se alastra, não tem SUS, né, no caso, no sistema de saúde chinês, né, que é pior do que o SUS no sentido de organização, né, mas não tem sistema de saúde que dê conta. Não vai ter leito de hospital, vai ter gente morrendo na rua, vai ter uma série de problemas. E claro, isso o governo quer evitar, porque daí, claro, a imagem internacional da China piora muito mais do que já está agora. Tudo isso a gente precisa levar em conta. Eu acredito que, e espero, né, como um brasileiro que quer ver as demandas populares sendo atendidas, que o governo chinês atenda e não vá atrás de jornalista, não vá atrás de pessoas, que não faça nenhum tipo de violação dos direitos humanos, como a princípio não tem feito nesses casos, mas é importante a gente ficar de olho, analisar, porque isso tem implicações para o mundo inteiro. A Covid-0, o trancamento das cidades, provoca oscilações econômicas não só na China, como no mundo inteiro. A China é um grandíssimo player global. Então isso vai ter efeitos, de fato, em outros lugares do mundo, em uma realidade que, como eu não canso de falar aqui, é de inflação e é de refúgio, né, o rescaldo, resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia. A gente vive todas essas questões. E isso empobreceu e trouxe um atraso de crescimento econômico para vários lugares do mundo. E mais Covid-0 e mais fechamento vai piorar a situação para todo mundo. Mas agora, claro, né, a China está vivendo um momento de transformações sociais gigantescos. Também esses protestos podem ter um pouco a ver com isso, mas a questão do Covid-0 é o que manda aí. Realmente as pessoas estão pé da vida com o que está sendo feito lá em Xinjiang. Até outros lugares da China tem esses lockdowns bastante severos, mas lá é o pior de todos. E da forma como for atendida essa demanda, a gente vai poder entender o que vai acontecer para frente aí na China e no mundo. Espero que seja, como eu falei, uma resposta efetiva e sem nenhum tipo de violação. E vamos ficar atentos, né, a todas essas questões, as mudanças que a China está vivendo, toda a disputa dela com os Estados Unidos, as mudanças sociais dentro da China, enraizadas, que estão agora aflorando, e tudo isso faz um caldo de grandes
de grandes questões aí que estão sendo colocadas tanto para o governo chinês como para o resto do mundo, e a gente tem que tratar de acompanhar tudo isso para ver o que vai dar. Mas por hoje era isso, um grande abraço e fiquem comigo, se inscrevam no canal e vamos fazer análise e entender o mundo tal qual ele se mostra, sem nenhum tipo de torcida. Não vamos torcer para a China, não vamos torcer para o Catar, vamos torcer para o Brasil ganhar a Copa do Mundo, mas na hora de fazer análise de economia, de política internacional, de economia política internacional, a gente não faz corinho para que ninguém, né, fazer análise cega e corinho para nenhum lado e nem para outro, né? A gente faz análise dos fatos e é por isso que a gente vai se pautar aqui. Um grande abraço e até mais.